Mestre Jesus, neste momento queremos agradecer. Agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade do encontro. Agradecer a presença desses benfeitores espirituais que coordenam este trabalho, que nos amparam e nos sustentam. Agradecer, Jesus, pelas mãos e pelo trabalho generoso deste médium, Chico Xavier, e toda a equipe de missionários que conduziu este trabalho gigantesco para trazer até nós esses momentos de reflexão e de ensinamento. Que possamos nós aproveitar dessa oportunidade, aproveitar desses momentos para tirarmos lições que são imortais e imperecíveis para toda a nossa vida. Mestre Jesus, que esses personagens, que essas lições possam calar fundo em nossos corações e nos trazer, Mestre, a luz e a direção do caminho tomar, nas escolhas a fazer, nos momentos de indecisão, clarear o nosso olhar, a nossa mente, naqueles momentos em que a dúvida e as incertezas nos atingirem. Envolva cada um de nós aqui conectados, cada coração presente em nossas mentes, todos os espíritos que também são trazidos até aqui, que por uma razão ou outra que desconhecemos, precisam ouvir essas histórias, precisam estar conectados com essa tarefa que não é nossa e da qual participamos de forma singela. Que possamos aproveitar mais uma vez essa oportunidade. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. É o capítulo 80. Como sofres? Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia transmitindo aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e de amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, como sofres, né? É um capítulo importante porque a gente fala muito da dor, fala muito
do sofrimento, que com o sofrimento a gente aprende, evolui, mas como Emmanuel vem dizer aqui, não é simplesmente sofrer por sofrer, né? O sofrimento em si, ele não vai fazer a gente ascender no nosso degrau evolutivo, porque, como ele coloca aqui, é indispensável saber sofrer, ou seja, extrair as lições, extrair o aprendizado que aquele sofrimento está querendo nos mostrar, nos querendo proporcionar. E aí ele vai citar, né, uma série de exemplos de sofrimentos que às vezes batem à nossa porta, mas que, de uma forma geral, a gente acaba por agravar esse sofrimento. Além da gente não aprender, não tirar a lição que necessitamos, a gente não aprende e ainda causa sofrimento a quem está na nossa volta. Ele vai citar, né, aqui a calúnia, que às vezes somos vítimas, mas nós passamos ela à frente, perturbando as pessoas à nossa volta. O ódio que às vezes temos com alguns sofrimentos que nos são impostos, o ódio desenfreado. Então, de uma forma geral, ele vem colocar aqui que raros são os homens que aprendem a encontrar o proveito das tribulações, que a maioria despreza a oportunidade, agravando o próprio débito e ainda confundindo o próximo. Ou seja, às vezes a gente ainda vai ocasionar, vai atrapalhar a vida de quem está na nossa volta com o nosso sofrimento, né? Seja pela nossa revolta, pelo nosso descontentamento, ou seja, atribuindo, proporcionando sofrimento a eles indevidamente. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências, mas bem poucos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Glorificando a Deus no sentido, né, de aprender o que aquela lição tem a nos mostrar, né? Eu acho que a gente, quando começa a perceber que precisamos aprender, ou notar que aquele sofrimento às vezes se repete, aquelas situações não ocorreriam se não fosse para tirarmos algum proveito útil, ou aceitarmos, às vezes, aquele sofrimento, né? Que eu acho que a aceitação também é um dos pilares fundamentais para ativar a nossa compreensão, nosso entendimento. E normalmente a gente não aceita, normalmente a gente, embora a gente não se revolte, a gente não quer aceitar. E aí a gente acaba por agravar. E de quebra ainda agrava, ainda atrapalha quem está à nossa volta, né? Falem aí. Verdade. Quem gostaria de falar sobre esse assunto que a Verônica já colocou, que na essência é isso, somos que você diz a gente não se revolta, mas às vezes a revolta ela é mascarada. O desânimo é uma maneira de revolta, a tristeza prolongada é uma maneira de revolta, não é? Essas são maneiras mascaradas da gente não aceitar, porque quando a gente, porque ele diz assim, o cristão, mesmo sofrendo, ele deveria ser alegre. Porque teríamos que ter essa consciência da oportunidade que aquele sofrimento nos traz e para crescer com ele. Então, automaticamente, aí por isso que ele diz, rendendo, glorificando a Deus, ou seja, sendo grato pela oportunidade. Mas normalmente a gente se apega ao sofrimento em si, à dor que a gente fica pedindo a todos os espíritos para nos livrarem dela, enfim, ficamos tentando sempre escapar da situação. Mas alguém gostaria de falar? Tem ainda alguns minutos. Sandrinha chegou agora, Gracinha, o pessoal aí, João, o pessoal, quem quer falar alguma coisa? Solange, Ana, alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom, como dizia seu Antônio, né, seu Antônio, tem que ser um de cada vez, senão vai ficar tumultuado.
Mas se ninguém quiser falar, né, tudo bem, a gente passa para o livro. Estamos aqui nas páginas finais. Nós estamos naquela reunião no plano espiritual em que o mentor, ou seja, o guia espiritual desse grande grupo, convoca a todos para o planejamento da próxima etapa reencarnatória. Então, eles estão finalizando esse encontro. Não sei se vale a pena repetir para o pessoal lembrar, senão a gente fica nossos personagens entre o olhar ansiosos. Quem Eu acho que a gente pode, como falta pouco, acho que a gente pode até repetir. Quem quer começar? Quer começar, Gracinha? Pode ser. Está me ouvindo? Tô. Eu acho que você, de repente, pode dar uma repetida desse agora, irmãos bem-amados. Acho que a gente pode, mesmo que não comente, só para recapitular. Tá. Agora, irmãos bem-amados, encontrareis aqui os adversários de ontem, para a conciliação e para os trabalhos futuros. Escolhestes e delineastes o mapa de vossas provas, porquanto já possuís a noção de responsabilidade e a precisa educação psíquica para colaborar nesse esforço dos vossos guias. Nossos irmãos infelizes, entretanto, ainda não possuem essas condições evolutivas e serão compelidos a aceitar as decisões daqueles gênios tutelares que lhes acompanham a trajetória no trama dos destinos humanos. E esses gênios do bem deliberaram que eles vivam convosco, que aprendam nos vossos atos, que vibrem nas vossas experiências do futuro. Os executores dessas elevadas resoluções os trouxeram a todos, a fim de se processar a decisão final com o vosso concurso, nesta Assembleia de Divinos Ensinamentos. Tendes, pois, o direito de escolher entre eles os companheiros do porvir, sem vos esquecerdes de que, nestes momentos, pode o nosso coração dar as melhores provas de compreensão daquele amai-vos uns aos outros, da lição do Evangelho, onde repousa a base da nossa suprema evolução para os planos divinos. Continua? Pega só mais esse outro trechinho. Tá. Nossas personagens entreolharam-se ansiosas. A esse tempo, contudo, algumas entidades penetravam no recinto. Atrás dos vultos nobres de alguns espíritos caridosos e amigos, vinham Cláudia Sabina, Fábio Cornélio, Silano Plautius, Lólio Úrbico e, um pouco distantes, numerosos servos de outrora, comparsas dos mesmos erros e das mesmas ilusões dos nossos amigos, como, por exemplo, Pausânias, Plotina, Quinto Bíbulo, Pompônio Gratus, Lídio, Marcos e outros, enquanto o recinto se povoava de suas vibrações estranhas, saturadas de amargura indefinível. Esse trecho lido agora foi o que a gente leu na passada, né? E a gente tinha É, comentado assim brevemente, mas assim, voltando a falar, é um retrato assim da misericórdia divina, né, que permite que a gente retorne para rever o passado e trazendo junto aquelas pessoas que ainda estão numa condição ainda pior que nós, que conviveram conosco, para que a gente possa, de alguma forma, ajudá-las, né? A gente tinha até comentado dessas últimas pessoas que eles citaram aqui, que eram o Pausânias, a Plotina e tal, que eram pessoas que algumas a gente nem lembrava, né? Eu até tentei voltar lá atrás para ver alguns. o Pausânias é aquele capataz lá da fazenda, né? O Pausânias eu A lembro, Plotina era a mulher que fazia as poções, isso. o Quinto Bíblo e o Pompônio Kratos, eles participaram ali daquelas prisões quando tinha aqueles presos que tinham sido levados para serem depois sacrificados, né? Eles estavam ali também naquela área ali
da prisão e tal. Fez parte daqueles soldados que prendiam. Eu não achei foi o tal do Lídio nem do Marcos, mas Não eram todas lembro. pessoas que de alguma forma seguiam aquelas pessoas que estavam mandando praticar atos ruins, né? E eles não só por força do trabalho, porque você pode abrir mão, né? Se você não concorda, mas era a força da cultura também, eles estavam ali participando dessas coisas. Aí a Gente, gente vê quanta gente que está em volta da gente, que provavelmente, né, que a gente conheceu, que passou pela nossa vida, que também já deve ter passado em outras vidas. nós na próxima semana a gente vai pegar, não sei se hoje vai dar para começar, algumas páginas das mensagens do Neio Lúcio, que vai falar exatamente desse grupo familiar extenso. Nós vamos perceber que ele absorve não só a Cláudia Sabina, como a Atéria, como a Plotina. Ele pega todos esses personagens mais complicados, que eram motivo de sofrimento para aquelas criaturas que o amavam. Então, olha só, causa sofrimento para minha família. Então, aquela tal história, você tem que estar comigo, tem que estar no meu time. Você vai ser sangue do meu sangue, porque aí você não vai ter a coragem de fazer, embora a gente veja, às vezes, divergências severíssimas entre irmãos. Mas, de qualquer maneira, é um processo já de ir enxertando o joio com o trigo. E aí a gente vê essa parábola de Jesus e você começa a ver a extensão dessa parábola, porque quando alguém fala da parábola, você fica assim imaginando nas pessoas que nos cercam, você fica imaginando, assim, colocando como se fosse fora. E a questão é exatamente essa. Diante da dificuldade, porque a Cláudia Sabina, o Lólio Úrbico, esses espíritos, eles vinham sendo motivo de sofrimento há várias etapas. Não é só nessa etapa. E a gente vai ver que isso prossegue. Então, ele pensa, ele vai falar isso aqui, como ele vai se sacrificar pela família, e ele puxa esse povo todo para, olha, vai estar aqui dentro da minha família. Eu vou tratar com carinho, e a verdade é o seguinte: quando você tem um filho difícil, ele pode ser difícil, mas você, se é mãe, você começa a amar aquele filho, ele começa a te inquietar porque você quer o melhor para ele, ou seja, há um amor diferente ali para você envolver aquele espírito. E aí a gente faz realmente essa enxertia. Só que a gente pensa que você faz isso numa encarnação, mas não é possível. Isso aí são várias etapas que se repetem para fazer esse amálgama, para transfundir esse ódio em afeto. Não é assim, num piscar de olhos, como a gente pensa que é. Bom, quem que quer continuar aqui a leitura? Sandrinha quer continuar? Desculpem, mas eu estava resolvendo aqui um caso aqui de uma pessoa que estava precisando de uma ligação que eu tenho aqui de um médico. Parou onde? Agora aqui estamos nesse. A maior parte demonstrava surpresa Sim, agora é o amarga. que nós marcamos para hoje, né? É. Então vamos lá. A maior parte demonstrava surpresa amarga e dolorosa. Quase todos se conservavam cabisbaixos e tristes, fazendo ouvir de quando em quando soluços penosos. Observando a triste impressão dos filhos e sentindo que ambos se encontravam sob as tenazes de uma indecisão angustiosa, Neio Lúcius suplicava ao Senhor que o inspirasse quanto à melhor maneira de sacrificar-se pelos filhos bem-amados, conciliando o seu afeto com as próprias necessidades deles em face do futuro. Então, viu-se que o generoso velhinho levantava-se com desassombro e serenidade, e caminhando para a desolada Cláudia Sabina, que não ousara erguer os olhos saturados de lágrimas, falar-lhe com infinita brandura. Já que a misericórdia de Jesus Cristo me faculta a escolha dos que viverão comigo,
considerar-te-ei minha irmã, desde já como filha, a quem devo consagrar uma afeição duradoura e divina. E abraçando-a generosamente, concluía: de futuro, permanecerás no meu lar, a fim de transfundirmos o ódio e a vingança em fraternidade sublime e sacrossanta. Comerás do nosso pão, participarás das minhas alegrias e das minhas dores, serás irmã de meus filhos. Cláudia Sabina soluçava, sensibilizada pelo amor daquela alma devotada e generosa. A Péria, levantando-se, caminhou até Neio Lúcius e lhe beijou as mãos, que naquele instante estavam luminosas e translúcidas. A esse tempo, Júlia Spinter amparava o coração desolado do companheiro, abraçando Silano Plautius e prometendo-lhe o seu auxílio devotado e amigo no curso das lutas planetárias. Foi aí que Ovídio Lúcius e Alba Lucínia se levantaram e, dirigindo-se a Lólio Úrbico, que se ajoelhara como oprimido por um tormento implacável, estenderam-lhe os braços fraternos, prometendo-lhe amor e dedicação. Quer parar, Sandrinha, e comentar Sim, um pouquinho? Que aí outras pessoas também, sim. né? Aqui, Emmanuel coloca muito bem, não é, para nós, o tipo de, a condição espiritual desse espírito, né, o Lúcius, e o nível de entendimento e possibilidades de cada um que forma essa constelação familiar, não é? E o básico nisso tudo é a escolha que já tem condições de perceber das provas pelas quais precisam passar. E aqueles que mais podem, é como está mesmo na doutrina, não é? Aqueles que mais podem vão buscar auxiliar os que menos podem ainda. E aí, quem dá o exemplo, não é? Quem dá o exemplo é justamente aquele que está em melhores condições morais e espirituais, que é o Neio Lúcius ali. E aí ele vai trazer a Cláudia Sabina para o seu coração, sabendo da dificuldade, com certeza, que enfrentará, não é? Mas sem nenhuma noção de adversária, de que vai ser uma coisa muito difícil. Não, ele busca, ele fala claramente aqui, com desassombro e serenidade, né? O velhinho levanta-se com desassombro e serenidade. E aí vai até a Cláudia Sabina. E viverão como se fossem mesmo, né? E serão, né? Filhos amados desse espírito. Mediante o exemplo dado, não é? E com todo o envolvimento, imaginemos aqui o envolvimento de vibrações que estavam nesse ambiente, até possibilitando que o melhor de cada um pudesse aflorar para que esses rumos do futuro se fizessem, não é? E aí a gente vê a presença de Atéria, achei interessante que ela levanta-se e caminha até ele e lhe beija as mãos. Agora, a condição, você vê, mãos que estavam luminosas e translúcidas, ou seja, a condição espiritual já desse espírito Neolúcius, né? Depois dele vem Júlia Spinter, que abraça o Silano Plautius, não é? E vai, inclusive, prometer que vai auxiliar. O Elvide com Alba, em terceiro ponto, com o Lólio Úrbico, também prometendo amor e dedicação. E aí eu fico pensando, né? E a gente pensa que isso está tão longe de nós, e a gente sabe que não é verdade. Quantos espíritos que nos amam e que sabem das nossas torpezas do passado, das nossas dificuldades, quantos espíritos assinaram embaixo para que nós pudéssemos
ter esse enfrentamento de nós mesmos na reencarnação, não é? De modo a que nós pudéssemos, pouco a pouco, é verdade, mas sanar essa saúde, conquistar essa saúde espiritual verdadeira, através do amor, através do trabalho, através da noção de quem somos realmente. E aqui ele vai realçar que, na verdade, o adversário é aquele que vai nos mostrar também o que nós somos, né? A que nos propomos diante da vida, diante de nós mesmos. Eu tenho um amigo que já está do outro lado da vida, seu Oliveira, o marido da Luizete, Pepita, que ele dizia sempre para todos nós que se nós fôssemos inteligentes, nós só procuraríamos fazer amigos, porque ter inimigos dá muito trabalho e é muita dor que a gente vai encontrar pela frente, né? Muitas vezes já nessa mesma vida, mas em outras, sabe Deus quantas vidas para que haja essa reconciliação com o adversário, né? Então, a gente vai aprendendo a parar algumas arestas, mas há coisas que são muito difíceis. A gente vê, não só em relação a nós, que graças a Deus a gente tem até uma tranquilidade maior hoje, né, diante da doutrina, mas não deixa de sofrer, não deixa de errar, mas a gente vê casos assim muito próximos a nós que você olha assim, não precisa ter uma mediunidade, né, para perceber o fato da inimizade que existe naquela família entre irmão e irmã, entre filho e pai, entre filho e mãe. É uma coisa assim gritante muitas vezes, né? Porque nós estamos justamente aqui para isso. E aí vem o esquecimento do passado. E graças a Deus que vem o esquecimento do passado, né? A fim de que a gente possa ser o facilitador, diria assim, dessa reconciliação, né? Dessa busca. Mas que não é fácil, não é? Sem dúvida alguma não é, porque não sabemos dos desenganos de quantas vidas, né? Nós não sabemos. Podem falar, por favor. Então, porque eu estava ainda há pouco, antes de começar, conversando com a Verônica sobre isso. Nós temos, assim, é como romance que a gente lê e aí se resolve a trama, então ficam felizes para sempre. E aí a gente sabe que não é assim. Então, por exemplo, ele resolve absorver a Cláudia Sabino como filho. Houve várias reencarnações nesse processo, né? É uma filha que continua, nessa última encarnação, continua com o temperamento difícil, dando trabalho. Então, a gente sabe que esse processo, a gente, quando, assim, nessa reunião, com essa dificuldade, tá bom, vamos perdoar, vamos acolher, vamos trazer como na condição de. Porque ele fez isso, você vê que ele diz, ele pediu a Deus que o auxiliasse para ver a melhor maneira de sacrificar-se em prol da felicidade dos filhos. O grande amor da vida dele é o Elvídio Lúcio, né? O grande, né? Ele tem uma série de filhos, mas assim, o vínculo, aquele encantamento, aquela coisa, aquela de almas assim muito vinculadas, é o Elvídio. Bom, se ele não trouxesse a Cláudia como filha, embora ele saiba que ele vai ter muitas dificuldades, porque ele é um homem digno, ele tem determinados princípios, ele tem, não é? E ele sabe que essa será uma filha que virá com outros, com um perfil muito diferente do que ele vai tentar esculpir. Então, mas se ele não a trouxer para o seio da família, para aproximá-la do filho num vínculo diferente, ela os atormentará, só Deus sabe até quando, porque ele já vem se arrastando há muitos séculos. E a gente sabe que de lá para cá já se passaram 2 milênios e a coisa não está plenamente cicatrizada. Então,
a gente tem que fazer um esforço contínuo de exercício de perdão. Porque a gente faz uma proposta de perdão, na hora se emociona, vou perdoar. Mas depois, na convivência, vem aquilo que fica ali no nosso subconsciente, vem o ressentimento, enfim, todos esses sentimentos que não foram devidamente trabalhados e não foram, digamos assim, não foram drenados do coração. Então, enquanto houver esses resquícios do nosso personalismo, a gente não, enquanto não limpar o coração, a gente vai perdoar no momento, mas vai ficar com raiva no outro, vai, sabe? Então, que a gente tenha essa consciência que não é um processo mágico, não é assim, ficaram felizes para sempre. Não é isso. É uma construção que vai ao longo, como ele vai dizer aqui, como ele vai dizer no outro livro, ao longo dos milênios, ao longo dos séculos e dos milênios. Então, que a gente possa perceber isso na nossa família também, trazer isso para a nossa família, das pessoas com quem a gente tem dificuldade. Então, essas pessoas, mas o fulano é muito difícil, tá bom. Ele não está aqui refletindo, ele não está aqui tentando repensar de uma maneira diferente, mas a gente já está tendo essas reflexões. Então, cabe a nós desenvolver o processo do perdão genuíno, né, gente? Ao longo de cada dia, de cada etapa, de cada acontecimento, né? Que tem pessoas que parece assim que basta o contato para parece que determinadas cicatrizes abrem. Então a gente precisa, significa que elas não estão devidamente curadas, não é? Estão ali, tá fininho, qualquer coisa abre. Então a gente precisa fazer esse exercício, que é o grande exercício da nossa vida. Mais do que qualquer outro, gente, podem ter certeza, mais do que qualquer trabalho fantástico, maravilhoso que a gente possa ter fora, o nosso exercício é a purificação dos nossos sentimentos, é drenar, expurgar esses resquícios da nossa intolerância, do nosso ranço, da nossa incompreensão, e para fazer esse trabalho mesmo de purificação. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Quer ler um pouquinho, João? Posso ler. Depois dessa explanação, eu quase fiquei sem palavra aqui. Eu estou achando que vocês ficaram muito calados, gente. O assunto é sério, né? É sério, João. Continuando, né? Continuando a Isso. mesma obra de solidariedade e devotamento, todos chamaram a si esse ou aquele antigo servo, bem como os comparsas de seus feitos passados, a fim de associá-los aos seus esforços no futuro. Terminada essa tarefa bendita, o mentor da reunião perguntou serenamente: todos estáis certos de haver suficientemente perdoado? Torturante silêncio. No íntimo, as nossas personagens experimentavam ainda certas dificuldades para esquecer o passado. Elvídio Lúcio não olvidara as perseguições de Lólio Úrbico. Alba Lucínia não esquecera as ações de Cláudia Sabina, e Fábio Cornélio, por sua vez, apesar dos sofrimentos, não se sentia capaz de perdoar o crime de Silano. A indecisão era geral, mas uma luz branda e misericordiosa começou a verter do alto, atingindo em cheio todos os corações. Sem exceção de um só, todos os membros do grupo de Cinéio Lúcio começaram a chorar, possuídos de emoção indefinível. A um só tempo, divisaram no alto a figura sublime de Célia, que lhes acenava cheia de ternura e de carinho. Movidos, então, por um doce mistério, deram guarida a um perdão sincero e puro, sentindo-se reciprocamente tocados de profunda piedade. Como se as substâncias do ambiente fossem sensíveis ao estado íntimo dos presentes, uma claridade doce e branda começava a fazer-se em torno
enquanto a maioria de nossas personagens chorava enternecida. Entremostrando um sorriso suave, o mentor exclamou: Graças à misericórdia do Altíssimo, sinto que todos regressais aos planos terrestres com uma vibração nova, que vos edifica o coração e a consciência nas mais formosas expressões de espiritualidade. Que as bênçãos do Senhor encham de luz e de paz os vossos caminhos do porvir. Sede felizes. Todos os segredos da aventura estão no amor e no trabalho da consciência redimida. Esquece o passado umbroso e dolorido e atirai-vos à luta remissora com heroísmo e humildade. Sinto que estáis emanados pela mesma vibração de piedade e vossos votos a Deus para que compreendais, em todas as circunstâncias, que somos irmãos pelas mesmas fraquezas e pelas mesmas quedas, a caminho da redenção suprema nas lutas do infinito. Quer Quer dar que uma pare aqui, paradinha? Pepita? Quero. Uhum. Aqui a gente, né, a gente volta no início aqui, mas é isso que você estava falando, né? E assim, queria só comentar aqui, né, que a gente, às vezes, né, os nossos caminhos, né, vão se cruzando, né? E a gente vê que não existe ponta solta, né? É igual uma teia, né? É igual uma teia de aranha, né? Se a gente prestar atenção numa teia de aranha, a gente vê que os fios, eles sempre eles se ligam, né? Na construção, ela liga um ponto no outro e ela vai. Eu acho que todos nós, de uma certa forma, estamos ligados por fios, né? Por essa teia, né? E que às vezes em determinado tempo nos encontraremos mais cedo. Nós temos aquele primeiro núcleo, né, que a gente forma, né, os pais, os esposos, os filhos, são esses, e depois isso vai se ampliando. Então, né, eu fico às vezes pensando nisso, né, porque às vezes a gente encontra e permanece, né, igual eu penso muito na gente aqui, o nosso grupo, né, a gente encontrou, né, essa altura do campeonato, e aí você fica, você sente essa conexão. Então, de uma certa forma, estamos todos ligados, né? E aqui, esses personagens aqui, né, essas associações que eles falam aqui, né, nesses esforços e esforços no futuro. Então, até aqui os escravos, aqueles que a gente pensa que não tem nenhuma ligação com a gente, mas de uma certa forma tem. Então, achei muito interessante esse trechinho aqui, né? E aqui fala, né, aquilo que você comentou, né, Pepita? Acho que esse trecho fala muito isso, essa questão do perdão, né? Claro que tem que ser sincero, né, como ele coloca aqui. A gente vê que eles ainda têm essa dificuldade, e é natural, né, por todas as agressões que eles sofreram, todas as dores, todas as lutas. Então, é difícil, não se vira uma chave. Ah, tá, vou perdoar, pronto, virou, acabou. A gente não esquece, né? Eu acho que a grande questão é você se lembrar, né? Você olha para trás, se lembra às vezes daquele mal que você sofreu, mas sem aquilo te trazer sentimentos ruins, né? Você não apaga da memória as coisas que te aconteceu, mas aquilo não te afeta mais, aquilo não te traz revolta, não te traz dor. Então, eu acho que o processo do perdão é esse, né? E é difícil porque nós somos espíritos imperfeitos, né? Trabalhar essa questão do perdão, ainda tendo muitas imperfeições, como orgulho, como vaidade, como apego, egoísmo, é difícil também, né? Às vezes a gente perdoa, né? Aqui, né, ele coloca aqui, né, que eles estavam ali, né, é sincero, né, como ele colocou aqui, que eles deram guarida a um perdão puro e sincero. Mas não quer dizer que isso ainda não vai estar ali. É igual você colocou, isso é uma construção. Você vê aí, você deu o exemplo dessa mesma família, né, que até hoje, até pouco tempo, ainda está ali. Mas é porque a gente também tem que trabalhar as nossas imperfeições, a gente tem que sublimar os nossos sentimentos. Então, uma coisa vai estar atrelada à outra. Então, para a gente ter realmente esse perdão genuíno, né? Espíritos puros, por exemplo, não sentem, espíritos jamais muito evoluídos, qualquer ataque que eles sofram, né?
aquilo já não causa para eles, né? Para nós ainda assim. Então, o que eu achei bonito aqui nesse final aqui que ele falou, que acho que é o que a gente deve fazer, né, em situações assim, é que ele colocou assim, ó, todos os segredos da aventura estão no amor e no trabalho da consciência redimida. Então, acho que essa, né, a gente vai caminhar, né, realmente nos livrando desses cascais à medida que a gente vá nos envolvendo no amor e nesse trabalho dessa consciência, né? Esquece o passado umbroso e dolorido e atirai-vos à luta remissora com heroísmo e humildade, né? A gente não temer aquilo que a gente precisa fazer, né? Mas também reconhecer, né? Ter essa humildade de reconhecer que ainda somos seres imperfeitos, que todos erramos, né? Somos, como Emmanuel diz, né? Que somos todos, no fundo, somos todos devedores uns dos outros, né? Então, acho que, não sei se eu falei besteira aqui, mas deixa o pessoal falar. Na realidade, agora você estava aí falando, eu lembrei de um conto do Ivan Ângelo, eu gosto muito, chamado Vai, e ele fala de relacionamentos. E aí ele vai dizer que, digamos assim, no relacionamento tem a hora dos violinos e tem a hora dos tambores, né? Ou seja, tem a hora em que a coisa flui numa harmonia, numa leveza, e tem a hora da turbulência, tem a hora dos tambores. E aí, numa relação, e é esse que é a nossa dificuldade, numa relação, nós temos muitas vezes essa coisa em que a gente projeta, digamos, o nosso mal-estar, ou que você está irritado, ou que você não está bem, você está numa frequência ruim, é a hora do tambor, que vai dar uma repercussão barulhenta, que vai dar interferência com a outra pessoa que está ao seu lado, que convive contigo, e tem a hora do violino, que você está fluindo na harmonia da melodia, aquela coisa toda. Então, eu acho que esse processo, enquanto nós não tivermos purificado o coração, enquanto a gente tiver lodo para vir à tona, na hora que, digamos, você mexeu ali no lago e o lodo subiu, como diz o outro, vai dar ruim. Não vai ser bom. Vai ter atritos, vai ter. E que na hora em que, por exemplo, ali, todo mundo perdoou, apareceu Célia, gente, um espírito puro, sublimado. Aquela vibração envolveu a todos, todo mundo ficou, chorou, todo mundo. Naquela hora você perdoava tudo. Mas depois a Célia vai, aí você volta a ser o que você é. E aí vai ser aquela coisa assim. E aí a gente vê que até com as pessoas que nós amamos, tem horas que você vai dar um arranhãozinho de leve, ou, né? Se você tiver uma relação mais amena, com a pessoa mais educada, é de leve. Se a pessoa for mais agitada, mais intempestiva, já não é tão de leve, e aquilo gera um mal-estar, e aquilo. Então, continuo eu falando que os mansos e pacíficos estão na frente, gente. Quer uma meta, seja manso e pacífico, está na frente. São esses que estão na frente. Não tem como. Não é o grande, tem grande sabedoria, que detém isso, que leu os 2.000 livros, que fez. Não, é o manso e pacífico que está na frente. Porque esse já arrancou muito desse lixo que a gente está tentando arrancar. A gente está cheio de tiririca do brejo ali, o manso e o pacífico, com certeza, ele já arrancou pelo menos a coisa do orgulho, ele já arrancou, ele já tem a humildade mais apurada, ele é mais simples, ele é mais amoroso, ele é mais paciente. Gente, é tudo de bom. Essa é a minha meta de consumo, né? Mas vai demorar um pouco, né, Glorinha? Glorinha está aí, chegando, né? Vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. Quem é que vai ler agora que não leu? Tem Rosana, Ana, Babi. Quem vai ler? Rosana, quer ler um pouquinho? Posso ler. Estou com computador e celular aqui, porque no celular eu não vejo nada direito. E no computador eu não tenho câmera. Estão me ouvindo? Estamos, sim, senhora. Tá, sim, senhora. Agora eu não sei. É em face, né?
Em face da palavra carinhosa e Isso. sábia. Em- Hã? Certo? Certo, Em pode face da prosseguir. palavra carinhosa e sábia do mensageiro divino que os dirigia, os nossos amigos sentiam-se confortados por uma nova luz, que lhes esclarecia o imo com a mais bela compreensão da existência real. A visão de Célia havia desaparecido, mas como se a sua grande alma estivesse assistindo à cena comovedora através das luminosas cortinas do ilimitado, Ilimitado. ouviu-se em vibrações cariciosas provindas do alto um hino maravilhoso, cantado por centenas de vozes infantis, derramando em todos os corações a coragem e o amor, a consolação e a esperança. As estrofes harmoniosas atravessavam o recinto e elevavam-se para as alturas com notas melodiosas, subindo para o sólio de Jesus, qual o incenso divino. Era um brado de fé e de incitamento que fazia nascer nas almas dos presentes as mais piedosas lágrimas. Em seguida, sob as preces do carinhosos amigos e benfeitores espirituais que ficavam no plano invisível, todos os membros do grupo de Né e Lúcius abandonavam o recinto, reunidos numa caravana fraterna em direção às esferas mais inferiores que envolvem o planeta terrestre. Nessa hora, havia entre todos o bom desejo de consolidar uma paz íntima antes de recomeçar a luta. Foi então que Cláudia Sabina, num gesto espontâneo, aproximou-se de Alba Lucínia e exclamou com angustiada expressão: Não me atrevo a chamar-vos irmã, pois fui outrora o impiedoso verdugo de vosso coração sensível e bondoso. Mas por quem sois, pelos sentimentos generosos que vos exornam a alma, perdoai-me mais uma vez. Fui o algoz e vós a vítima. Todavia, bem vedes aqui a minha ruína dolorosa. Dai-me o vosso perdão para que eu sinta a claridade do meu novo dia. Eu estou com os dois, não, né? Dois microfones Não, abertos, eu estou ouvindo um eco. não, não, nós não estamos ouvindo eco, não. Quer comentar? É, bom, é, para mim é um pouco assim, difícil de entender por que estava todo mundo ali, né? Assim, como você falou, a Célia era o espírito mais puro ali de todos eles, né? Que apareceu até bem distante deles, né? E os outros todos não estavam no mesmo, como você vai dizer, no mesmo nível ali, né? De evolução, se eu posso dizer assim. É, Rosana, mas a gente, olha só, já sei o que você vai dizer. O é, que a gente tem lido nos livros é que, no plano espiritual, quando estão sendo planejadas as reencarnações, a gente vê isso hum, até no Missionários da Luz, ou há realmente essas reuniões em que somos, digamos assim, são feitos os acertos, as propostas, os ajustes. A gente vê isso no Missionário da Luz, que o Segismundo está querendo reencarnar e o pai, o que vai ser o pai, o repele. E ele fica triste, porque ele diz assim: no plano espiritual ele me havia perdoado, mas agora ele voltou a ficar com ódio, voltou a ficar a rechaçá-lo, voltou. Então, ou seja, houve esse combinado. Então, ali, embora você vê que a Cláudia Sabina, o Lólio Úrbico, o Fábio Cornélio, até esse povo veio depois. Primeiro estavam aqueles que estavam em condições de escolher, de definir. Depois vieram aqueles em condições ainda mais atrasadas, inferiores, etc., e tal, com mais comprometimento, para serem escolhidos. Eles não tinham capacidade, como ele disse aqui, de escolher, de decidir, de opinar. Mas os outros que estavam em condições é que ali fizeram as escolhas para absorvê-los. Então, isso não é que eles estejam convivendo, foi apenas uma reunião no plano espiritual. E diante da dificuldade de manifestar o perdão,
Célia se faz sentir para que a vibração dela possa penetrar nos corações ainda endurecidos e abrandar ali aquelas, né, as fibras e o sentimento, essa emoção poder brotar ali, né? Mais alguma coisa, Rosana? Não, e outra coisa que me espanta também a Cláudia Sabina, né? Assim, uma mudança de 180 graus Não, aí, não, ela não mudou, pedindo perdão. Rosana, ela não mudou propriamente, ela não mudou, ela apenas estava nas regiões abismais, ela foi tirada das regiões abismais, sofrendo a beça, ali ela se deu conta de que ela extrapolou e fez. Mas não significa que ela, em essência, tenha mudado. Ela percebeu que ela errou, que ela foi além, que ela está sofrendo. Então, a gente vai ver depois, quando ela reencarnar. Mas olha só um detalhe muito importante da fala, que eu acho para vocês prestarem atenção. Quando ela diz assim: mas por quem sois, pelos sentimentos generosos que vos exornam a alma, perdoai-me mais uma vez. É o que eu estava falando com a Verônica antes de a gente começar o nosso grupo. Essa paixão doentia, avassaladora dela pelo Elvídio Lúcius, não é dessa encarnação. Já é algo assim que é avassalador, vem de outras etapas. E a prova é que aqui a Cláudia Sabina pede perdão mais uma vez, o que significa que em mais de uma etapa reencarnatória, essa, esse processo, esse triângulo, né, causou sofrimento. E, pelo jeito, sempre a Cláudia Sabina é o pomo da discórdia, por causa dos sentimentos dela possessivos, passionais, e a Alba Lucínia já mais mansa, já mais cordata, já mais generosa. A gente vai ver isso na semana que vem, quando a gente for fazer a pincelada das mensagens ali. Alguém quer comentar alguma coisa desse trecho? Não? Bom, então quem é que quer ler? Ana quer ler um pouco? Ou Babi, quem quer ler? Posso ler. Tá bom, Ana. Neio Lúcius contemplou a nora com evidente ansiedade, como a implorar-lhe clemência. Alba Lucínia compreendeu a gravidade daquele instante e, vencendo as hesitações que lhe torturavam o espírito, murmurou comovida: Estás perdoada. Deus me auxiliará a esquecer o passado, para que a genuína fraternidade se faça entre nós nas lutas do futuro. Júlia Spinter fitou a filha, deixando transparecer o júbilo que lhe ia no coração, em vista do seu gesto generoso, ao mesmo tempo que Neio Lúcius envolvia a companheira de Elvídio num olhar caricioso de satisfação e de profundo reconhecimento. Enquanto a maioria das personagens trocava ideias sobre o porvir, surgia ao longe a atmosfera do plano terrestre, envolta, Planeta. num turbilhão de sombras espessas. Alguém falou com voz melancólica e imponente, do seio da caravana. Eis a vossa escola milenária. Decididos na sua fé, olhos para o alto, implorando a misericórdia divina, guiados todos eles pelas forças esclarecidas do bem que os envolviam, penetraram a atmosfera planetária, habilitados
a uma compreensão cada vez mais elevada e mais nobre dos valores eficientes do trabalho e da luta. Ana, dá uma Apenas paradinha aí, que aí depois a Babi termina para todo mundo ler um pedacinho. Quer comentar alguma coisa? Não, aqui realmente o Neio Lúcio contemplou a Nora já comovido, né, com aquela ansiedade em implorar a clemência, e a Lúcia compreendeu a gravidade do instante e, vencendo as agitações que lhe torturavam o espírito, murmurou comovida que ela estava perdoada naquele momento, mas realmente, na reencarnação que vai surgir, as coisas não são tão fáceis, são difíceis, para nos perceber. Mas tem a lei do esquecimento, que é por isso que a gente vai convivendo uns com os outros, os adversários que nós somos uns dos outros, dentro do nosso lar, e muitas das vezes com aqueles que encontramos pelo caminho, nossos vizinhos, enfim. Então, esse sono do esquecimento nos faz esquecer daquelas promessas que nós nos fizemos a nós mesmos do outro lado da vida e àqueles que nos fizeram grande mal. Então, mas a luta continua e aqui o final desse capítulo realmente ele é muito comovedor e trazendo muita reflexão para nós, para a nossa caminhada terrestre junto aos nossos, para podermos nos aperfeiçoar cada vez mais um pouquinho, para nos entendermos uns com os outros. Deixo com vocês. Aqui a gente tem que ver também que esse término aqui, esse fechamento, ele é assim literário, tá? Porque, por exemplo, não iriam descer todos para o plano terreno para a reencarnação, porque espíritos não ficam ociosos e, com certeza, aqueles que iriam, por exemplo, nem o Lúcio vai ser pai da Cláudia Sabina. Claro que ela vai ficar no plano espiritual, aguardando que chegue o momento enquanto ele se prepara para uma reencarnação. Então, ali havia, digamos assim, todo um procedimento das pessoas aguardarem, como a gente vê na série André Luiz, elas ficam nas colônias onde elas estão engajadas ou trabalhando. Ela não vai ficar esperando 30 anos, esperada, sentadinha na sala de espera para poder reencarnar. Certamente se eles estão acolhidos em alguma colônia, eles vão continuar estudando, trabalhando ou fazendo aquilo que, digamos assim, tem a ver com o processo de aprendizado e de crescimento de cada um. Então, esse fechamento de que vem todo mundo para a Terra para reencarnar, agora, como se fosse assim uma caravana que, ó, vamos descer todo mundo, vamos chegar. Não é isso, né, gente? Aqui é um fechamento literário, porque senão ele iria demorar mais um pouco se ele fosse tentar explicar o processo de cada um, de como chega, né? Babi, fechar aí o. Pepita, não é igual a obra do André Luiz, né? Que ele explica lá, né? Vai um, daqui a um tempo vai outro, e Pois as é, preparações, né? pois é, porque aqui, né, eu acho que assim, é o programa do livro, é o que ele se propõe, né? Então, aqui ele não, ele vai fazer um. Vai, Babi. Apenas Nestório se conservava em oração junto dos fluidos terrenos, notando-se-lhes os olhos marejados de lágrimas na comoção daquela hora, cheia de apreensões e de esperanças. Senhor, exclamava o antigo escravo, evocando amargurosas lembranças. Novamente na terra, escola abençoada de nossas almas. Contamos com a vossa misericórdia, complacência, a fim de cumprirmos todos os nossos deveres a caminho do arrependimento e da reparação. Auxiliai-nos na luta. Somente os séculos de trabalho e dor poderão anular os séculos de egoísmo, orgulho e ambição que nos conduziram à iniquidade. Perdoai-nos, Jesus. Dignai-vos abençoar nossas aspirações sinceras e humildes. Ensinai-nos a amar o planeta com as suas paisagens procelosas, a fim de podermos encontrar nas sendas terrestres a luz da nossa regeneração espiritual, a caminho do nosso reino de paz indestrutível. Entre lágrimas de rogativas, Nestório foi o último a imergir na vastidão dos fluidos planetários.
do alto, porém, emanava uma claridade branda e compassiva. Toda a caravana sentiu o bafejo divino de uma esperança nova, atirando-se ao ambiente da terra, tomada de uma coragem redentora, reconfortados na meditação e na prece. Os corações adivinhavam que a luz da providência divina seguiria as suas experiências na dor e no trabalho como uma bênção. Bom, então aqui, né, desse grupo, o Nestório foi o último, né, a entrar, né, nas vibrações terrenas, né, e ele realmente é, pede a misericórdia, né, pede a Jesus essa misericórdia, né, sabendo do caminho que eles terão que percorrer, né, e ele fala que o que eu achei interessante, que ele fala que somente séculos de trabalho e dor poderão anular séculos de orgulho, egoísmo e ambição que nos conduziram à iniquidade, né? E realmente, né, você vê que todos eles têm aquele ensejo realmente, até a Cláudia Sabina, aquela de estão arrependidos, né, de mudar, mas isso não é assim num estalo de uma hora para outra, realmente, né? Nós trazemos milênios de sombra, não vai ser em uma reencarnação ou duas que a gente vai, né? A gente pode sim começar, né? Se conscientizar, como todos esses aqui. Agora, dizer que eles já estão regenerados, obviamente que não, né? E em várias obras, Emmanuel repete isso, que normalmente o tempo que gastamos na prática do mal será o tempo que levaremos para erradicar esse mal e transformá-lo em bem. Então, é aqui ele repete isso. Somente os séculos de trabalho e dor poderão anular os séculos de egoísmo, orgulho e ambição que nos conduziram à iniquidade. Então, aí que nem o seu Oliveira, né, Sandrinha? É inteligente fazer amigos e é insensatez de nossa parte construir, né, inimigos, porque às vezes um momento, uma atitude vai gerar às vezes séculos de enfrentamento, de convivência difícil, de tudo, né? E aí é complicado, esse nosso processo é complicado. Gostaria, aí ele vai falar também do amar o planeta com as suas paisagens procelosas, a fim de podermos encontrar nas sendas terrestres a luz da nossa regeneração espiritual. A gente não pode esquecer que lá, um pouco antes, ele já vinha falando que o Nestório e o Lécio Munácio, eles já faziam giros no planeta em trabalhos já de socorro espiritual, ou seja, ele já estava em condições de realizar trabalhos de atendimento e socorro espiritual. Por isso que a reencarnação dele não foi imediata. E aí a gente vai perceber que entre esse livro e o que nós vamos ler, aconteceram uma série de outras reencarnações que não foram comentadas. A prova é que o outro livro vai começar com um diálogo com um personagem chamado Pops. E esse personagem, ele vai dizer que é o Ciro. Então, nós não vimos essa etapa, nós não vimos essas etapas. Então, há digamos assim, um intervalo muito, muito, muito grande entre esse livro e o outro. E a gente vai perceber a tendência desses personagens, os comportamentos, a dificuldade para erradicar os nossos traços mais marcantes, aquilo que compõe a nossa personalidade é difícil de ser mudado, é difícil, não é impossível, porque a gente está nesse trabalho, mas é difícil de ser mudado. Alguém gostaria de comentar? Fala, Sandrinha. Não, você estava falando alguma coisa aí que eu... Eu estava só dizendo assim, é verdade, é verdade. Estou concordando plenamente, né? É muita reflexão, né?
para nós nos desiludirmos das nossas, de achar que estamos assim, o assado para melhor, e quando na verdade não estamos, né? Que há muito a construir, a transformar, né? Muito, muito. Por exemplo, quem conviveu, quem conviveu com o Neil Lúcio, agora, o filho, quando ele fala da personalidade dele, tudo que o filho fica avaliando, puxa, mas ali no livro você era quase um santo, né? Quer dizer, isso transparece, não é dito com essas palavras. E aí ele vai dizer que ele mesmo às vezes fica pensando, etc e tal, ou seja, sabe, a modelagem da argila, do vaso, ela é lenta demais. E a gente precisa aproveitar cada momento para consolidar, porque hoje a gente tem a ferramenta. Isso que a gente está fazendo aqui é uma ferramenta de autoconhecimento, de reflexão, para que a gente possa reavaliar, né? Então, semana que vem, que eu acho que hoje não dá, aí quem tiver o livrinho, pode ficar com ele à mão, porque aí eu vou falando as páginas, eu acho que ele só tem uma edição mesmo, e aí vou pensar uns trechos para mostrar exatamente a Esse é do Sementeira de dificuldade Paz ou Sementeira? de luz, Qual livro que é, Pedro? Eu Sementeira tenho. de sementeira de Luz? luz. Ah, tá. Beleza. Lore, não, a gente não vai ler, digamos, esse livro. Esse livro são mensagens do Neio Lúcio, ditadas através de Chico Xavier, para o Elvídio Lúcio, que nessa encarnação no século XX era o filho dele, Rômulo Joviano. Então, pelos pedacinhos das mensagens, a gente vai ver a dificuldade que a Maria continua tendo com a Cláudia Sabina, como cunhada. A gente vai vendo a dificuldade desse Elvídio Lúcio, que num dado momento, antes de desencarnar, a gente achou que nossa, ele vai agora para o céu, não é? E a gente vai vendo a dificuldade que esse espírito tem, como se fosse um cavalinho selvagem, para se domar, para amansar, para se tornar manso e pacífico. E só isso que a gente vai pegar, nada demais. Aí, mas eu acho que é importante, acho que vocês vão gostar dos trechinhos. Aí depois, na outra semana, a gente começa o Renúncia. Tá bom, gente? Aí pode colocar uma música aí pra gente, pode ser até Ave Maria, alguma coisa. Ave Maria, Mãe amantíssima, rogai por nós todos, que ainda somos pecadores, que ainda reincidimos nos erros que nos marcam. Tropeçamos no orgulho, Senhora, tropeçamos na vaidade, tropeçamos na intolerância, tropeçamos na impaciência, tropeçamos ainda, Senhora. Mas abençoa-nos para que os eflúvios do teu amor possam tocar os nossos corações ainda empedernidos e nos tornemos assim desejosos de ser mansos e pacíficos, de transformar o orgulho em humildade, a indiferença em afeição. Mãe, nós te agradecemos, porque nos reunistes neste grupo para esses estudos. Nós te agradecemos, Senhora.
porque nos aproximaste de corações amigos, para que assim pudéssemos caminhar mais fortalecidos. Nós te agradecemos, Mãe, pelo acesso a essa obra de luz, pelo acesso a essa doutrina, que é um instrumento de conhecimento, de compreensão, a nortear nossos caminhos. Obrigada, Senhora, porque já temos o desejo de sermos irmãos e fraternos, embora nem sempre o consigamos. Nesse momento, Mãe querida, nós te agradecemos pela oportunidade de termos realizado o estudo dessa obra, não com a riqueza que poderia ser, mas agradecemos por todas as reflexões que ele nos proporcionou. Agradecemos, Mãe, por estarmos juntos e pela proteção e o amparo com que nos envolves a todos. Então nós te pedimos, Senhor, visita cada lar, ampara o nosso irmão que está se preparando para o trabalho nas ruas. Ampara a todos nós nas tarefas que nos confiastes. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos mais irmãos, mais humanos, mais amorosos, mais humildes. E obrigada, muito obrigada por tudo. Que assim seja.